Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Sobre o Maná de hoje, vamos refletir sobre duas perguntas. A pergunta de Zacarias e Isabel e de Maria. Eu gostaria de refletir com os irmãos hoje acerca da dúvida. Quantas vezes nós ficamos em dúvida diante das nossas escolhas, diante de um fato? Quantas vezes ficamos em dúvidas diante de um relato? Quantas vezes temos que escolher e quando escolhemos ficamos seriamente tentados em nossas escolhas? E geralmente quando ficamos tentados é por algo que vai nos favorecer. Geralmente é isso, é ou não é, gente boa? Mas agora eu fico pensando, quando a nossa dúvida ela é algo que vem da parte de Deus, eu vou explicar isso. Bom, vamos lá. Essa reflexão está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Existiam então Isabel e Zacarias, que são os pais de João Batista. Vou falar um pouco sobre eles. Eles já eram avançada idade, já eram velhos. Zacarias era sacerdote, eles não tinham filhos, e para a cultura da época isso não era visto com bons olhos, era uma espécie de vergonha não ter uma prole, descendência. Só que tem um detalhe importante aqui que um teólogo cita, e eu quero dizer isso para vocês, são os detalhes dos nomes de Zacarias e Isabel. Zacarias, ele quer dizer assim, Deus se lembra, já Isabel, seu juramento, ou seja, Deus se lembra do seu juramento. Isso é especial, é ou não é? Eu tenho certeza que é. Por quê? Depois de um longo período de 400 anos, que foi conhecido pelo período do silêncio, que é exatamente esse período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo, o Senhor então ele surge com uma promessa que nasceria aquele que prepararia o caminho para o Salvador Jesus. Mas como eu disse antes, surge uma dúvida. Pois bem, a história diz que o anjo ele vem no momento em que Zacarias ele entra no santo lugar para fazer ali a expiação. E o anjo relata tudo isso. Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua mulher vai conceber um filho e ele se chamará João. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele vai converter muitos e trará de volta outros tantos. Ele preparará o povo para a vinda do Senhor. Aí o homem vai e faz uma pergunta dessa: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Resumindo a história, o anjo ele olha para Zacarias e diz: olha, Zacarias, você vai ficar mudo, porque duvidaste, e só vai voltar a falar quando tudo isso acontecer. Pois bem, o mesmo anjo, ele encontra Maria um tempo depois, e diz a Maria: olha, bem-aventurada do Senhor, e ele faz essa declaração: o Senhor encontrou favor em você, Maria. Você vai engravidar, a sombra do Onipotente vai te envolver e você vai dar à luz ao Salvador, ao Filho de Deus, e ele será chamado Jesus. Uau, que revelação é essa? Mas também vem uma pergunta. Maria, ela faz a seguinte pergunta, grave isso: como isso acontecerá? Pois bem, estamos então diante de duas situações. Um casal fiel a Deus, temente a Deus e já idosos e sem filhos. Do outro lado, uma jovem virgem que dará à luz a um filho, não é qualquer filho, é o Filho de Deus. Temos então duas perguntas, duas situações e alguns argumentos apresentados nessas perguntas. De um lado, Zacarias fala: sou velho, minha mulher também é velha, e do outro lado temos a jovem Maria que fala: sou virgem, como posso ter filho? Mas olha o detalhe da pergunta. Zacarias, por sua vez, ele pergunta assim para o anjo: como posso ter certeza de que essas coisas vão acontecer? Ou seja, garantias para que eu saiba que isso vai acontecer mesmo. Sendo que o anjo, no começo da conversa, já tinha dito: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Isso basta para crer em alguma coisa, ou não é? Maria, por sua vez, ela pergunta, diferente de Zacarias, ela fala: como isso acontecerá? Pegou a diferença aí, meu irmão? Não é como posso ter certeza, mas sim como acontecerá. Ou seja, eu tenho certeza que vai acontecer, mas eu quero saber do processo, como isso vai acontecer.
Não quer dizer que diante do anjo ou do próprio Deus você não possa perguntar nada, mas não chegue diante do Senhor com o coração incrédulo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, gente boa, nesse dia especial, nesse dia que o Senhor fez, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele sabia, Zacarias sabia que era velho, ele sabia que por mais que a ciência, hoje esteja avançada, ele sabia que ele e a esposa não poderiam ter filhos. Esse trem não pode acontecer se não for uma obra divina, uma resposta divina. Então por que é que ele pede e quando ele recebe esse favor, ele duvida do único que poderia cumprir essa petição que ele pede, essa oração de pedir um filho? Ele considera todas as circunstâncias, até a sua aparente impossibilidade por conta da idade avançada. Que em nossas petições, meu irmão, haja fé. Que em nossas petições, no nosso dia a dia, haja fé. Que em nosso relacionamento com Deus, haja fé. Que hoje seja um dia para que você exercite essa sua fé. E mesmo diante de algo impossível que você tenha pedido, assim como foi Zacarias. Ele já sendo velho, a esposa também avançada idade, ele sabia que isso não poderia acontecer, biologicamente não poderia acontecer, mas ali fazendo expiação pelo povo, e ele também pede ao Senhor, o anjo se apresenta a ele e fala, a sua oração foi ouvida. Quando o anjo fala, sua mulher vai engravidar, ele duvida. Como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Diferente de Maria, que recebe o anjo e ela simplesmente pergunta, como acontecerá? E então o anjo fala, a sombra do Altíssimo irá te envolver. A semente que você trará em seu ventre não é de homem, a semente que você trará em seu ventre é do próprio Deus. Ele é o Filho do Altíssimo e será chamado Jesus. Que nesse dia a gente possa exercitar a nossa fé. E diante de uma resposta de oração que a gente não venha duvidar, mas que a gente venha entender que o próprio Deus é quem realiza as nossas petições. É o próprio Deus quem realiza tal obra, mesmo que ela seja impossível. Saiba que assim como foi com Zacarias, o Senhor, Ele está ouvindo as suas orações. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você hoje, te dando a paz. Um excelente dia. Fique na paz do Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.